A carta de Paulo aos Filipenses é uma carta extraordinária. Aqui, Paulo abre a sede das suas emoções e expõe aquilo que ele estava sentindo de verdade. Diferentemente da carta aos Romanos, onde Paulo tem a missão de explicar a composição do Evangelho, ou seja, ali Paulo fala sobre a criação, a queda, a justificação em Cristo Jesus e a glorificação. Diferentemente também da carta a Timóteo, onde é uma espécie de ferro afiando ferro. Em Timóteo, Paulo está trazendo um discipulado intenso. Nesta carta aos Filipenses, Paulo está falando com amigos, expondo aquilo que de fato ele estava sentindo. Para você ter uma noção disso, Paulo, ele abre essa carta dizendo que ele e Timóteo são doulos, ou seja, escravos de Jesus Cristo. É diferente porque em algumas outras cartas você vai notar que Paulo abre essas cartas, exemplo, a carta aos Gálatas, dizendo que ele era apóstolo, ou seja, dando carteirada de apóstolo para alguns judaizantes que estavam duvidando do seu chamado. Aqui não, aqui ele fala de amigo para amigos. E é muito interessante que só no capítulo de número 1, o apóstolo Paulo ele agradece pela cooperação no evangelho que os filipenses ajudaram a ele e continuaram ajudando. Paulo também, no capítulo de número 1, tranquiliza essa igreja que estava preocupada porque o seu pastor havia sido preso. Paulo está dentro da prisão escrevendo essa carta. E também Paulo exorta aos irmãos a permanecerem no evangelho que eles haviam escutado, recebido do apóstolo Paulo quando ele esteve nesta cidade, na cidade de Filipos. Paulo diz: dou graças a Deus todas as vezes que eu me lembro de vocês, fazendo sempre com alegria, em oração e súplica pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Passaram-se aproximadamente 10 anos desde que Paulo plantou a igreja e está escrevendo essa carta. Mas Paulo, ele nos conta que ele escreve aqui que esse povo que recebeu o evangelho estava frutificando, estava compartilhando essas boas novas. E ele diz: aquele que em vós começou a boa obra, esse vai aperfeiçoar até o dia de Cristo Jesus. O que significa essa boa obra? Para uns, boa obra significa ter um casamento feliz, ou saúde dos filhos, ou status social, ou ter uma vida financeira abastada. Mas para Paulo, boa obra significava frutificação no Evangelho. Se você lê essa carta que tem 4 capítulos, uma carta extraordinária, você vai ver que boa obra para Paulo é a frutificação do Evangelho, é estar andando com Jesus. Boa obra era ser perseguido, mas estar com Jesus. Boa obra era ter fracasso, mas nunca abandonar Jesus. Boa obra era andar com poucos amigos, mas nunca abandonar o amigo Jesus. Então, para Paulo, isso era de fato uma boa obra. Paulo também tranquiliza essa igreja, dizendo: quero, irmãos, que vocês saibam que as coisas que me aconteceram têm contribuído para o progresso do Evangelho. Os sofrimentos que me ocasionaram estão fazendo com que o Evangelho progrida e avance. As pessoas aqui, a guarda pretoriana aqui no palácio, que era a guarda que ficava ali no palácio, tomando conta do palácio e também tomando conta dos presos que estavam esperando o julgamento, a guarda estava ouvindo a pregação do Evangelho por meio do apóstolo Paulo. Ele diz que a guarda está ouvindo as minhas prisões em Cristo Jesus e estão ousadamente comunicando a todos a respeito do Evangelho. Então não se preocupe comigo, porque o meu sofrimento é somente uma ponte para que o Evangelho possa passar por ela, possa progredir. Eu sofro sim, sou perseguido, estou preso aqui, mas o que mais importa é o avanço do Evangelho. Será que nós podemos hoje ser como o apóstolo Paulo e viver a centralidade do Evangelho? Será que nós hoje podemos, de fato,
olhar para Cristo, pegar a nossa cruz para segui-lo, crucificando o nosso eu, as nossas vontades? Será que isso pode ser cumprida ou cumprido em nós ainda hoje? E por que Paulo sofria tanto, mas não abandonava o barco da pregação do Evangelho? Ele diz em Romanos 1,14, porque eu sou devedor de gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Ou seja, Paulo tinha uma dívida e ele precisava pagar essa dívida. Existem duas espécies de dívidas que eu posso ter com você. Exemplo, eu posso pegar R$1.000 emprestado com você, enquanto eu não pago esses R$1.000 a você, eu estou em débito, em dívida com você. Existe uma outra espécie de dívida. Você me entrega R$1.000 para eu entregar esses R$1.000 à sua filha, ou à sua esposa, ou alguém da sua família. Enquanto eu não entrego esses R$1.000 a alguém da sua família, eu estou em dívida tanto quanto com você, como este alguém que você pediu para entregar, que faz parte da sua família. E é esse segundo tipo de dívida que Paulo tinha com o Evangelho. Ele havia recebido de Jesus Cristo a mensagem e ele precisava comunicar às pessoas, senão ele estava em dívida, em débito, tanto com Jesus quanto com as pessoas que precisavam ouvir sobre a mensagem do Evangelho. Ele era perseguido, ele sofria, mas não parava porque ele sabia que ele tinha uma dívida e ele precisava pagar essa dívida. É horrível ter o nosso nome sujo no SPC e no Serasa, não é? Imagina só termos o nosso nome sujo no SPC do céu, ou seja, estarmos devendo por não pregarmos o Evangelho. Por isso que nós precisamos comunicar a boa nova do Evangelho, senão nós estaremos em dívida, tanto com Jesus, que nos entregou essa mensagem depois de nos transformar, para que possamos entregar ao mundo, como também com as pessoas da nossa sociedade que precisam ouvir a mensagem do Evangelho pregada por nós mesmos. Precisamos ser como o apóstolo Paulo. Paulo chega na cidade de Filipos e ali na beira do rio ele prega e o Espírito Santo abre o coração da irmã Lídia. Ele também é encaminhado por fazer o bem a uma jovem, expulsar o demônio de uma jovem. Em Atos 16 está narrado ali, você pode ler, pode consultar. Fazer o bem a uma jovem, ele é levado em praça pública, leva uma coça, ele e Silas, é colocado na prisão, só que na prisão ele orava e cantava, e ali abriu-se a porta também dele pregar o Evangelho para o responsável daquela prisão, fazendo com que aquele homem se convertesse junto com a sua casa. Então, Paulo nunca deixou de anunciar, nunca deixou de pagar essa dívida. E, por fim, Paulo convoca a igreja a se portar dignamente conforme o Evangelho de Jesus Cristo. Primeiro, ele agradece pela cooperação. Em segundo lugar, ele tranquiliza os irmãos, dizendo que a prisão dele fazia com que o Evangelho progredisse. E, por fim, ele exorta os irmãos a não pararem em meio ao sofrimento. Paulo convoca a igreja a continuar testemunhando, a continuar pregando, a olhar sempre para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Por quê? Porque a fonte de Paulo estava em Cristo. No capítulo 4, verso 4, ele nos chama a se alegrar no Senhor, porque do Senhor vem a nossa salvação. E ele nos convida a desenvolvermos a nossa salvação ou a viver de fato conforme o Evangelho que nós ouvimos. Então que você possa ler essa carta, que você possa crescer no conhecimento por meio dessa carta, que você possa se fortificar com essa carta, porque por certo Paulo tinha esse objetivo e esse objetivo foi cumprido na igreja em Filipos e depois de 2000 anos está aqui à nossa disposição para que possamos ler e crescer também, tirar forças do meio dessas palavras de Paulo para que possamos pregar o Evangelho, testemunhar e viver uma vida que agrada a Deus. Deus abençoe. Se gostou, compartilhe com mais pessoas esse vídeo, porque por certo, assim como abençoou a sua vida, abençoará também a vida de muitas outras pessoas. Se é novo no canal, peço a você, inscreva-se, deixe o seu like, o seu comentário, ative o sininho para ser notificado todas as vezes que eu postar um vídeo novo. Até o próximo vídeo e tchau!